Apareceu para alguém, né? Para mim. Para quem? O Vitor. Para Jamile? Para mim também está aparecendo. Ah, beleza. Então, conforme for, galera, aparecendo, eu peço para vocês adicionarem, então, os colegas. Que daí evita, né? Toda hora eu ter que voltar aqui e tal. Tá certo? bom. Certo. Agradeço. Boa noite, galera. Vocês estão bem, todos? Boa noite. Ok. Boa noite, aparecendo... professor. Boa noite. Boa noite, professor. Beleza, boa noite. Apareceu a classificação e estrutura bacteriana aí para vocês? Sim. Ok, tá aparecendo ampliado? Sim. Sim. Tá ótimo, então. Então, galera, na nossa última aula, nossa primeira aula, né, de todas, a gente deu início, então, à parte de microbiologia, na qual a gente explicou, então, sobre os seres microscópicos, né, que fazem parte dessa disciplina, que é o estudo, então, da vida pequena, certo? Microbiologia é o estudo da vida pequena. Então, a gente vai estudar esses seres microscópicos. Obviamente que essa matéria ela é mais voltada para bactérias. Óbvio que a gente também vai ver fungo, pode ver um pouco de vírus, igual a gente comentou semana passada. A gente questionou bastante a respeito do vírus, né? Muito bom. Mas o foco dela no início ali é mais bactérias, certo? Então é isso que a gente falou na nossa aula passada. A gente falou também da diferença entre os seres procariontes e seres eucariontes. Procariontes, então, são aqueles seres mais primitivos, então, como as bactérias, certo? Então, as bactérias, elas são procariontes. Eucariontes são aqueles seres, então, que têm o núcleo, né? A carioteca, que são já os indivíduos mais desenvolvidos, certo? Mais elaborados. Galera, se por acaso, porque aí para vocês aparece ali, né, gravando, né? Parece uma mensagem assim. Se por acaso sumir essa mensagem, vocês me avisam, porque nas outras turmas, uma aula minha sumiu de repente a gravação. Certo? Beleza. Para vocês está aparecendo aí, né? Gravação, não sei o quê. Sim. Tá. Sim. Ok, tá bom. Ótimo. Então é isso que nós vimos na nossa última aula. E agora, então, a gente vai começar essa parte de classificação estrutural dessas bactérias. Hoje eu mandei para vocês lá no grupo falando sobre gram positiva e gram negativa. Essa vai ser a nossa principal classificação bacteriana. Então, eu vou ter bactérias que são gram positivas e eu vou ter bactérias que são gram negativas. Então, são dois grandes grupos bacterianos, certo? Inclusive, se vocês pegarem qualquer bula de antibiótico que vocês tenham em casa, vocês podem dar uma olhada lá, que para que serve aquele antibiótico? Ele elimina quais bactérias? Aí vai ter lá, provavelmente, falando o nome dessas bactérias e ainda essa ação. Se esse antibiótico ele atua melhor em gram positiva ou gram negativa. Então, essa aula de hoje, por mais que seja inicial, segundo semestre, é isso aqui, vocês vão ouvir o resto da vida, tá? Então, saber o que é gram positiva e gram negativa é base. Qualquer pessoa que for trabalhar com clínica, que vai ter que passar, então, medicamentos, vai ter que tratar com antibióticos, essa nomenclatura de gram positiva e gram negativa tem que estar claro na cabeça de vocês, certo? Então, vocês podem ver que esse slide é uma continuação daquela nossa primeira. Ele vai dar uns 30 e poucos slides, então, querendo ou não, é até curto, mas eu gosto de frisar bastante, tá? Então, a nossa aula, vocês vão acostumar com o meu jeito, é mais curta, né? Leva 1 hora e meia, mas eu gosto de fixar bem o conteúdo, tá? Então, como eu falei na primeira aula, às vezes nem precisa de estudar para minha prova, né? Porque é tão repetitivo que chega a ser fácil depois, tá?
Então, como eu estou falando, as bactérias elas se dividem em dois grandes grupos, gram-positivas e gram-negativas, que é a parte estrutural. Essa divisão tem a ver com a estrutura, que é o que a gente vai falar agora, tá? Inclusive, a gente vai conseguir diferenciar aqui que é uma gram-positiva de uma gram-negativa pela parede celular. Então, já anotem. Então, é através da parede celular da bactéria que eu consigo diferenciar em gram positiva e gram negativa. Ok? Então, como a gente falou, que as bactérias elas são seres unicelulares, então apenas uma célula já é a bactéria, ela não precisa de outras células para ser uma bactéria. Então, uma única célula é a bactéria. Então, são seres unicelulares. Eles são constituídos, então, como dito anteriormente, por uma membrana plasmática. Então, as bactérias possuem membrana plasmática e externamente ela ainda possui uma parede celular. Olha só, isso é importante. Então, as bactérias elas possuem uma membrana e uma parede celular, certo? Além ainda do seu conteúdo citoplasmático. Esse conteúdo citoplasmático é aquele que vocês vão encontrar ali naquele interior dessa bactéria, boiando ali no citoplasma, certo? Então, de importância, a principal característica aqui vai ser essa questão da parede celular. Beleza? Vou desligar essa luz, que eu acho que não tem tanta necessidade da luz, que eu já estou derretendo aqui. Certo? Então, elas possuem essa parede celular e a membrana plasmática. Quando a gente fala da membrana plasmática, então possui invaginações e dobramentos que são denominados de mesossomos. Então já anota aí, mesossomos. São dobramentos de invaginações da membrana plasmática, certo? Então mesossomo é o dobramento da membrana plasmática. E esse mesossomo é responsável pela respiração celular. Então, essa bactéria ela vai conseguir respirar através do mesossomo. Beleza? Ok. Então, aqui fica o mesossomo. Então, a gente tem a membrana plasmática, né? E aí ela se dobra. Esse dobramento da membrana plasmática chama mesossomo e é responsável pela respiração celular. Então, se eu colocar na prova, complete a frase. Quem é responsável pela respiração celular, que ajuda na respiração celular? Porque depois, só que nesse caso, olha só que importante. Quando a gente chegar lá em seres eucariontes, quem que faz a respiração celular num ser eucarionte? Numa célula animal, quem que faz a respiração celular? As mitocôndrias. Ótimo, muito bom. E vou além. Na vegetal, quem faz? Kiara? Eu não lembro, mas é cloroplasto, tá? Cloroplastos, muito bom. Tá, então na célula animal eu vou ter a mitocôndria, na vegetal eu tenho os cloroplastos, e aqui na bactéria eu tenho o mesossomo, que é um dobramento da membrana plasmática que auxilia nessa respiração, certo? Ok, então? Então as bactérias possuem a membrana plasmática, que nessa membrana possui o lisossomo não, mesossomo. O mesossomo que é responsável pela respiração celular. Daí a gente vai para o citoplasma, que ele é o quê? É uma matriz nutritiva, então, semifluida. É igual você imaginar uma gelatina, tá? Eu costumo falar isso, que lá dentro ainda tem o citoesqueleto. Então, aqueles conteúdos ali, esses ribossomos, eles não ficam soltos. Então, ela é semifluida, certo? Como se fosse uma gelatina ali, tá?
Porque se ela fosse líquida, esse material ia ficar totalmente junto, né? Não ia ser legal. Então ali eles ficam cada um na sua região por causa disso, por causa desse citoplasma ele ser semifluido. Então, gelatinoso, local de ocorrência, então, de reações químicas, onde estão inseridos os ribossomos. Então, na bactéria eu vou ter ribossomo, porque a gente fala que elas não têm organelas, né? Então, uma das organelas é o ribossomo, mas acaba considerando que não tem, né? E grânulos contendo substâncias armazenadas como amídio, lipídio e ferro. Amido, lipídio e ferro. Então, nesse citoplasma, eu tenho essas substâncias que vão ajudar ali no crescimento bacteriano, enfim, certo? Citoplasma. Então, ainda dispersos no citoplasma, possui o quê? O DNA. Lembram que uma das diferenças entre os eucariontes e procariontes é justamente que o DNA ele fica disperso ali no citoplasma. Então, também tem o DNA no citoplasma, o que vai caracterizar, então, transmitir, né, as características hereditárias dessas bactérias. Aí vem o novo nome. Algumas espécies possuem o plasmídio. Plasmídio. Esse plasmídio, galera, é o tipo de um DNA circular que proporciona às bactérias resistência aos antibióticos. Então, se eu perguntar lá, dentro de uma bactéria, possui o tananã, que é responsável pela resistência bacteriana. Quem seria? O plasmídio, que é um DNA circular. Possui um DNA, né, um tipo de DNA circular. Plasmídio. Beleza? Então, esse plasmídio, galera, por exemplo, ó, por que existe a resistência? Esse DNA, quando uma bactéria, por exemplo, ela entrou em contato com o antibiótico, às vezes ela ficou, morre, não morre ali. E aí ela conseguiu sobreviver. Ela vai passar a informação daquele antibiótico para outras bactérias através da sua multiplicação. Lembrem lá que uma das multiplicações de bactéria é binária. Então, uma que se divide passa para outra. Então, esse DNA com essa informação daquele antibiótico está contido no plasmídio. Então, na hora que ela se multiplica, ela passa essa informação para outra e essa outra já sabe contra aquele antibiótico, certo? Então, é o plasmídio, que é um tipo de DNA circular que possui, então, nessas bactérias que causam resistência. Tá tudo bem, galera? Parece que deu um problema aqui na minha rede. Tá tudo normal? Tá sim. Tá sim. Beleza. Eu recebi uma mensagem aqui, mas beleza. Entenderam, então? Que é Sim, professor. responsável? Qual é a estrutura responsável pela resistência bacteriana a antibióticos? Plasmídio. O plasmídio, tá? Então, o plasmídio, galera, é um tipo de DNA circular que ele está presente lá no citoplasma da bactéria. Beleza? Ok. O mesossomo aqui mesmo, ele é responsável por quê? Pela respiração? Isso. E o que seria o mesossomo? Imaginações e dobramento. Isso, um dobramento ali da membrana plasmática. Ok, muito bom. Certo. Além de tudo isso, galera, a bactéria também possui cápsula, tá? Certo? Elas possuem cápsula, membrana plasmática e a parede celular, que é um dos mais importantes. Vocês estão vendo aqui, a gente vai ter outra aula depois, falando mais das bactérias. Mas aqui, ó, eu já tenho bactérias que têm flagelo, igual essa aqui, ó, ela é uma bactéria do tipo flagelada. Eu tenho bactérias que são de diferentes formatos. Elas podem ser em formatos de bastão, igual esse aqui, é um bastão, tá? Um bastonete, bastão.
Tem elas quando são redondinhas, que são os cocos, certo? Que a gente vai ver hoje também. E que algumas bactérias possuem flagelos, cílios, fímbrias. A gente vai falar, a gente vai chegar lá. Mas só para adiantando já. Aí aqui é um memezinho, né? Para quem gosta de Senhor dos Anéis, que existe a sociedade do plasmídio. Só falando aqui que tem vários tipos de bactérias. Tem bactérias que têm flagelo, tem bactérias que têm o pilo, né? E tem bactérias que têm fímbrias. Tá? Só para vocês saberem, então, que tem vários tipos de morfologia bacteriana. Certo? Agora a gente vai para o mais importante, que é a parede celular. É uma estrutura, então, que define a forma celular. Então, aquela forma que eu acabei de falar, se ela é coco, se ela é bastão, quem define isso é a parede celular. É uma estrutura, então, que define essa forma celular e ela é semirrígida e constituída desse peptídeo glicano, certo? Beleza? Anotem isso. Então, uma das coisas importantes que dá essa firmeza para a bactéria são os peptidioglicanos. Vou esperar vocês copiarem esse nome, porque a gente vai falar sobre ele e é muito importante. Peptidioglicano. Ok? Peptidioglicano, então, ele está presente na parede celular. E aí a gente vai falar sobre ele, que é ele que vai ser o boom naquele negócio da gram positiva e gram negativa. Ok, anotaram? Peptídeo glicano? Sim. Beleza. Ok. Então aqui só tem mais uma foto de uma bactéria mostrando que ela tem cápsula, mostrando que ela tem a parede celular. Então onde a gente está? A gente está aqui, ó. A gente está falando sobre isso aqui agora, ó. Dá para ver que ela tem um tamanho importante, né? E é ela que vai dar então a conformação, a morfologia dessas bactérias. E o tio está falando que é ela que vai ser responsável pela questão de gram positivo e gram negativo. Que daí já vai falar sobre ela, então. Então, essas bactérias podem ser classificadas em gram positivas ou gram negativas, conforme essa espessura da sua parede celular, certo? Então, a gente vai ter lá as bactérias que têm o tipo gram positiva e as bactérias que são gram negativas. Já adianto para vocês, a coloração aqui não tá de à toa, porque é roxo e rosa. Mas as gram positivas, elas se coram em roxo, certo? Então, as gram positivas, na hora da coloração, elas vão se corar em roxo. E as gram negativas, elas se coram em róseo ou vermelho, né? Aí vai de cada uma. Nessa imagem de microscópio aqui, dá para forçar a vista aí, mas depois eu tenho uma imagem melhor. Mas dá para ver que as gram positivas, nesse exemplo, porque eu posso ter gram positiva em outros formatos, tá? É só um exemplo. Nesse exemplo aqui, as nossas bactérias gram positivas, elas têm a forma redonda. O nome dessa forma é coco. Beleza? Então coloca coco. São cocos. Certo? Então, elas têm esses formatos aqui redondos que recebem o nome de cocos. E aí eu tenho a em róseo, que seria uma gram negativa, então, mais comprida ali, que seria um bastão, bastonete, enfim. Certo? Então, as gram positivas se coram em roxo, gram negativas se coram em vermelho ou róseo. Mas vamos lá, vamos chegar lá porque que tem essas cores. Então, as gram positivas, ela lembra que eu falei do peptídeo glicano, que era importante? Então, a gram positiva, ela tem muita camada de peptídeo glicano, certo? Então, lembram lá, a gente está na parede celular da bactéria. Estou falando que as gram positivas, então lá dentro dessa parede eu tenho os peptídeo glicanos.
Só que nas gram-positivas é uma camada muito grossa, uma camada grossa de peptídeo glicano, muitas camadas. Isso vai tornar, então, as bactérias gram-positivas espessas e rígidas, além de serem constituídas também de ácidos teicoicos, que daí são outros tipos de ácido que a gente vai falar também em relação ao crescimento celular, certo? Então, assim, de importante aqui nesse momento, para entrar na cabeça de vocês, são que as bactérias gram-positivas, então, possuem muitos peptídeo-glicanos, é uma camada muito grossa de peptídeo-glicano, e isso torna essa bactéria espessa e rígida, ok? Aqui também fala, né, que daí tem esses ácidos teicoicos, tem papel importante no crescimento, impedem a ruptura da parede, e aí isso também, esses ácidos teicoicos ajudam nessa questão antigênica. O que é isso? Na hora que chega a bactéria no organismo, é através desses ácidos, então, que anunciaria, então, que existe um agente ali no sangue, certo? E isso facilita a identificação do tipo de bactéria através desse ácido teicoico, certo? Mas vamos, o nosso foco aqui é sobre gram positivo e gram negativo. A gente está falando de peptídeo glicano. E tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Beleza. Ué, o negócio travou aqui. Ah, tá. Foi. Então aqui, galera, as gram positivas, então elas possuem uma camada maior de peptídeo-glicanos, tá? Então, aqui a gente vai ter a membrana plasmática e aí a parede celular, então, composta de peptídeo-glicanos. Bastante peptídeo-glicanos, ela é rica em peptídeo-glicanos, certo? E lembrando que isso aqui faz parte da parede celular da bactéria. Também possui os ácidos teicoicos, que ajudam no crescimento e ajudam na não ocorrer a ruptura dessa bactéria. É como se fosse um alicerce, sabe, de uma construção. É ele que segura ali, então, para evitar que essa bactéria se dissolva, se rompa. Então, nas bactérias gram-positivas, eu tenho grandes quantidades, grandes camadas de peptídeo-glicanos. E isso confere uma certa resistência, uma certa firmeza nessa bactéria. Ok? E aí, galera, a gente vai para as gram-negativas, que elas são compostas, então, por uma fina camada de peptídeo-glicano. Então, é a principal diferença, tá? Que gram-positivas, então, possuem uma rica camada de peptídeo-glicano, e as gram-negativas já possuem uma camada mais fina desses peptídeo-glicanos, certo? Conectados, então, por meio de lipoproteínas, formando uma estrutura estável, certo? A membrana externa, então, é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então, vamos lá. Então, aqui, na gram-negativa, acrescentou outras coisas. Além delas terem, então, uma fina camada de peptídeo-glicanos, elas têm ainda bicamadas de fosfolipídios, tá? Então tem uma dupla camada ali de fosfolipídios. Também tem proteínas e principalmente esse LPS, que é o lipopolisacarídeo, tá? Então as gram-negativas, elas têm o LPS e uma fina camada de peptídeo-glicano. Um resuminho, então, gram-negativas, fina camada de peptídeo-glicanos e possui o LPS, que é o lipopolisacarídeo. Aqui tem um exemplo, então é já mais diferente, né? Olha o peptídeo-glicano aqui, que diferença. Fininho. Comparando lá com a outra, ele era mais grosso, era maior importância, né? Não tinha essa bagunça toda aqui na gram-positiva. Então aqui eu tenho o LPS e ainda tenho outras situações, proteínas. O lipido A, esse lipido A, galera, olha só, ele é responsável pela toxemia bacteriana.
Então, vamos lá. O que vocês acham? Até agora, analisando aí as estruturas, né? Eu falei, então, que a gram-positiva, ela possui uma camada mais grossa de peptidoglicano, beleza. Aí agora eu estou falando da gram-negativa, que ela possui uma fina camada de peptidoglicano, porém, ela tem LPS e ela tem lipido A, que confere toxemia bacteriana. O que vocês acham? Qual que é pior? Gram-positiva ou gram-negativa? Falo pior para o indivíduo, assim, pior para o animal. Qual que vai ser causar mais dano? Ou não tem importância? Negativa? A gram negativa. Porque Negativa? Tem mais lipido A. Gram negativa, por quê? Tem mais lipido A. Isso, que é responsável pela toxemia, né? Então, quando a gente tem situações de sepse, de problemas com febre da bactéria, geralmente é gram-negativa, que é essa porção aqui da parede celular da bactéria com o lipido A responsável, então, por essa toxemia no sangue, certo? E esse lipido A tem na gram-negativa. Então, teoricamente, a gram-negativa é um pouco pior, tá? Mas, obviamente, que a bactéria gram-positiva também causa dano normal. Só que nessa parte de toxemia, a gram-negativa é pior. Beleza? Além de ter febre, os animais ainda podem chegar até em choque por essa bactéria aí, tá? Beleza? Então, ela é mais importante, assim. Então, resumindo, gram-positiva tem peptidoglicano, grandes camadas de peptidoglicano. Gram-negativa possui uma camada mais fina de peptidoglicano, porém tem outras estruturas mais importantes, como o LPS, que é o lipopolissacarídeo, e o lipido A, que é responsável pela endotoxemia bacteriana, que vai causar uma toxemia no sangue, levando a esse animal a ter febre e até mesmo o choque. Ainda tem as proteínas, né, que tem a da membrana externa, que é a purina, que formam canais de controle que controlam o fluxo de entrada e saída. Só que essa parte aqui é qualquer tipo celular, né, que tem essa na membrana plasmática ali, essa questão da comunicação. Sobre o LPS, então, ele possui uma porção denominada ainda polissacarídeo O, que atua como antígeno. Então, lembram lá da gram-positiva, que também possui um sinalizador? Aqui também. Então, lá no LPS, tem esse polissacarídeo O, que funciona como um antígeno. E aí, isso vai facilitar, então, a diferença entre bactérias gram-positivas e negativas. Só que não é só isso, né? Como eu falei, tem a questão da coloração. E a outra porção, então, que é denominada lipido A, é considerada, então, uma endotoxina, pois vai causar, então, toxicidade quando se encontra na corrente sanguínea. O hospedeiro pode desenvolver, então, febre e choque ao entrar em contato com essa substância. Entenderam essa parte? Entendeu? Beleza. Então, além disso, essa membrana externa, de maneira geral, fornece uma barreira, então, para alguns antibióticos. Então, pensa, é uma parede. Então, alguns antibióticos não atravessam essa parede. Então, é uma barreira. Ainda protege contra enzimas digestivas. Porque se vocês pararem para pensar, qual exemplo eu dei semana passada? Da maionese, lembra? Da salmonela, do ovo lá e tal. Então, se você pensasse, mas se eu comi a maionese com a bactéria, lá no meu tubo digestivo, no meu estômago, no meu suco gástrico, eu teria que eliminar essa bactéria, não é mesmo? Pois é, isso não acontece porque existe essa parede de proteção contra essas enzimas digestivas, certo? Então, algumas bactérias têm, então, proteção contra antibióticos, enzimas digestivas, detergentes. Inclusive, a gente falou sobre detergente, que, né, no caso do vírus, pode ser usado,
sais biliares e alguns corantes. Isso também consegue enganar o sistema imunológico. Então, através dessa parede bacteriana, elas conseguem, então, enganar o sistema imunológico ali também. Esse é um artigo que eu vou disponibilizar para vocês darem uma lida só nessa questão do LPS, do lipopolissacarídeo, que está presente, então, nas gram-negativas. E aqui ficou uma foto mais limpa, digamos assim, para vocês entenderem a diferença, tá? Então, aqui, ó, peptídeo glicano, que é a primeira coisa que a gente falou. Aqui é uma gram-negativa, ó, a finura do peptídeo glicano comparado, então, com a gram-positiva, que é tudo isso aqui, é peptídeo glicano. Então, ela tem uma camada maior de peptídeo glicano. Beleza? Outras coisas é que aqui, então, na gram-negativa, tem o fosfolipídios, tem o LPS, certo? E ali dentro ainda tem o lipido A, que a gente falou, certo? Entenderam até aqui, ó? E aqui é o interior da bactéria, a gente está vendo de dentro para fora, tá? Então, essa parte seria a parte externa ali da bactéria. É a parede mesmo, que está revestindo ali. Certo? Então, se eu colocar na prova assim, gram-negativa, gram-positiva, para vocês descreverem o que tem em uma, o que tem na outra, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Até agora, bom. né? Depois complica. É, né? Beleza. Mas de maneira geral é isso, galera. Então vocês vão lembrar então que na gram-positiva eu tenho uma camada grossa, uma camada maior de peptídeo glicano, tá? Eu tenho os ácidos teicoicos, que eles que acionam então os antígenos, digamos assim, é um sinalizador. E em contrapartida, a gram-negativa possui uma fina camada desse peptídeo glicano e elas possuem LPS e outras toxinas ali que vão ativar, né, as toxinas. Beleza. Então, tudo bem até aqui, né? Podem falar, galera, que agora é a hora, tipo, de voltar, de perguntar alguma coisa, né? Tá bom. Daí, então, a gente está falando hoje sobre as colorações. A gente já falou que as gram-positivas são as que são coradas em roxo, e as gram-negativas que são coradas em róseo ou vermelho. Então, como as bactérias, elas são incolores, né? Elas não possuem uma cor, elas são incolores, transparentes e muito pequenas. Criou-se, então, um método de coloração que recebeu esse nome, coloração de Gram. Então, é um tipo de coloração que vocês vão usar para colorar, então, bactérias. Então, quando vocês fizerem lá uma placa de cultura, que a gente vai falar ainda ao decorrer desse semestre, de uma, por exemplo, vocês pegaram lá um cachorro com uma dermatite bacteriana, uma lesão feia na pele desse cachorro, tal. A tutora já levou em várias clínicas e de repente caiu na sua mão. Ela, ó, quero que resolva, tal, que já tô um ano aí tratando esse cachorro e não melhora. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma cultura bacteriana. Então, vocês vão pegar um suave, né, esterilizado, coletar esse material ali dessa lesão e enviar, então, para o laboratório, certo? Dependendo, no futuro, às vezes vocês podem ter essas estufas, né, essas autoclaves, esse material para condicionar essas amostras. Mas geralmente é tudo terceirizado, né? Então a gente coleta esse material e envia para o laboratório. Lá no laboratório, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esse suave, que provavelmente já vai estar no meio de cultura ali, né, para manter aquelas bactérias, e vão transferir essas bactérias para uma placa de vidro com um agar, que é o meio de cultura ali. Transferiram ali essas bactérias e vão colocar para o crescimento, certo? Então elas vão ali para uma estufa, ficam ali 2, 3 dias até o crescimento. A partir do momento que cresceu,
Vai formar as colônias, que são aquelas bolinhas lá na placa. Vocês vão coletar, então, lá no laboratório ainda, vão coletar uma bolinha dessa, vão colocar numa lâmina de vidro, e aí vocês vão corar essa bactéria, porque ela só ali, ela é clara, incolor, não vai te ajudar muito. Então, um dos exames que você, uma das análises que você vai fazer é isso. Então, passou essa amostra para uma lâmina de vidro, vão corar essas lâminas, certo? E vocês vão corar através da coloração de Gram, que foi então conhecida quem agora não é mais o Christian Grey, né? Agora vocês estão em outra vibe, né? Nos 365 lá, né? Mas antigamente eu gostava de zoar, que é tipo o Christian Grey aí da microbiologia. Só que não. Aqui é um médico, então. Ele veio da Grã-Bretanha, se eu não me engano. Não, Dinamarca, desculpa. É um médico dinamarquês que inventou essa coloração. Ele percebeu, então, que quando corava, essas bactérias ficavam de cores diferentes, certo? Então, esse cara que é o responsável lá em 1884 de descobrir essa coloração, a gente está aqui falando dele hoje em 2020, certo? Então, foi por causa desse cara que vocês tiveram que estudar isso e aprender isso hoje, tá? Beleza? Ok. Então, essa técnica vai permitir o quê? A coloração das paredes celulares dessas bactérias. As gram-positivas, então, possuem uma parede celular espessa e, com isso, retém o corante cristal violeta. Então, olha lá, isso é importante. Então, a gente falou hoje que as gram-positivas, elas eram mais grossas porque elas tinham peptídeo glicano, muitas camadas. Essa questão delas terem essas camadas faz com que na hora que a gente aplique o corante, esse corante roxo, que é o cristal violeta, ele fique retido ali, então, no meio desses peptidoglicanos. Eles não saem, esse corante não sai. Isso é meio doido, tá? Tem que entender. Então, através das gram-positivas, ali na parede é rica, várias camadas de peptidoglicano. A hora que eu pingo o corante, então, esse corante ele penetra por esses peptidoglicanos e não sai, então eles ficam retidos. Então, as bactérias gram-positivas, elas seguram, elas retêm esse corante roxo, que é o cristal violeta, certo? Durante o procedimento, mantendo a coloração azul a púrpura, tá? Mas eu falo roxo, né, pra gente simplificar aí, mas a cor vai ser de azul a púrpura. Ok. As gram-negativas, então, possuem uma fina camada, né, de peptidoglicanos, onde esse cristal violeta não se fixa. Então, como não tem muita camada, você pinga ali o corante, não vai se fixar, certo? Beleza? Então ela vai acabar se corando em vermelho, porque depois você vai aplicar outro tipo de corante. E aí ela se cora em vermelho ou rosa. Conseguiram entender? Então vocês pegaram lá uma amostra bacteriana, transferiram para uma placa de vidro, para uma lâmina de vidro, e vocês estão corando essa bactéria, certo? Vai ter uma sequência de corantes. Então, primeiro você aplicou ali no cristal violeta, né, que é o primeiro, porque daí, se for para reter, retém, se não for para reter, não vai reter. E aí você vai passando na sequência até corar, então, em vermelho. Então, você também cora todas elas, vocês vão corar em roxo e vermelho. Aí, quem reter mais já sabe. Quem reteu o roxo é gram-positiva, e quem corou, então, aquela que não reteve o roxo, ela ainda está transparente. Então você teve que aplicar um novo corante para que ela fique vermelha ou rosa. Entenderam até aqui, mais ou menos? Ok. Então, gram-positiva, já falamos, que são as coradas em roxo, ou de azul a púrpura, e as gram-negativas coradas em vermelho. Então, na lâmina, quando você for observar no microscópio, você vai observar mais ou menos assim as suas estruturas. Aqui eu coloquei o esquema da coloração que eu enviei para vocês também hoje como pré-aula.
que é toda essa sequência aqui. Então, você pegou aquela lâmina de vidro com a amostra bacteriana que você quer analisar. Você vai pingar, então, primeiro o cristal violeta, que é um corante. Beleza. Logo depois, espera ali alguns segundinhos. Aí vocês aplicam um iodo, tá? Esse iodo, galera, é assim, é como se fosse para limpar a lâmina, sabe? Tipo assim, ela vai para fixar, na verdade, desculpa. Ele é um fixador. Então você coroa em cristal violeta, passou o fixador, porque quem reteve, reteve, quem não reteu, não rete mais, não retém mais. Depois disso, vocês vão lavar essa lâmina para tirar o excesso, então, de corante, e ali vocês já observam que algumas bactérias já se coraram, né? Porque aquelas que são gram-positivas já retiveram o corante, então, na sua parede celular, e de boa. Então, vocês lavaram com álcool, tá? Você lava com álcool 70 ali. E depois, vocês vão pingar, então, o corante em vermelho. Aqui nesse exemplo está falando da safranina, mas também pode ser a fucsina, certo? Então, fucsina ou safranina, que é um corante, então, que vai terminar a coloração em vermelho. Terminando aqui, galera, vocês podem até lavar essa lâmina em água corrente, não tem problema, só que não é muito bom. Você pode ali tirar o excesso do corante através de um papel toalha, né? Você tira ali por baixo, não vai aplicar esse papel em cima, senão vocês vão perder o material. E vão para o microscópio. Lá no microscópio, então, vocês vão observar isso aqui, né? Vocês podem observar, então, elas no formato de cocos ou bacilos, bastonetes, enfim, tá? Como eu falei, nem todo coco vai ser roxo, tá? É só um exemplo aqui, tá? Certo? Dúvidas até aqui? Vamos para outra parte. Eu vou mandar essa aula para vocês. E aí eu vou ter uma pós-aula ali para vocês avaliarem, tá bom? Vamos continuar na aula 2 aqui. Dúvidas, galera? Não. Não? Eu não tenho dúvida, Não. assim, que a última aula que nós teve uma aula, acho que foi semestre passado, que a gente fez a técnica do imprint no cachorro, daí a gente fez, fez a coloração. Ah, entendi. Beleza. Peraí, agora eu não lembro. Peraí um pouquinho, já tô indo. Só um pouquinho, já tô liberando aqui. Essa aqui, F5. Ok, calma aí. Tá amanhã, tá amanhã. Agora não apareceu aqui, só um pouquinho. É ao vivo. Ok. Apareceu ampliado para vocês aí, né? Ok, galera. Então agora a gente vai começar a continuação da aula, tá? Mas a gente vai ter a metade desses slides aqui. Então a gente vai falar de bactérias, a gente vai falar então de controle, da morfologia, da nutrição e do crescimento do bacteriano. Então primeiro a gente vai falar do controle, né? Controle microbiano. O controle então desses micro-organismos tem como objetivo então destruir, inibir ou remover qualquer espécie. Para isso existem vários métodos. A gente vai ter método físico e método químico, certo? Alguns exemplos aí. Como físico, a gente pode eliminar, então, esses agentes microbianos através do calor, através do frio, através da radiação, alteração de gases, dessecação, ondas ultrassônicas e filtração, certo? A gente vai falar depois sobre eles ali. E os químicos, que é os que a gente mais usa na nossa rotina, né? Digamos assim. Quando a gente fala físico, a gente vai falar de material cirúrgico, por exemplo. A gente vai precisar, então, que esse material seja autoclavado, que ele seja colocado numa estufa,
tá? Então, aí que vem essa parte do controle, né? Se ele for físico, geralmente é material cirúrgico. A gente vai ter a situação do calor úmido. Esse calor úmido é a autoclave. As meninas que fazem as unhas aí em salão de beleza, tal, nas manicures, sabem então que lá geralmente tem que ter, né, uma autoclave bonitinha, aquilo ali que esteriliza então o material através do calor úmido, certo? Quando a gente fala de estufa, é um calor seco, certo? Isso aí para eliminar os agentes bacterianos, beleza? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você precisa esterilizar esses materiais. Isso é o correto, né? Às vezes aí na vida real, tiozinho lá só joga um produto lá e tá pronto o material. E aí existem os tratamentos químicos, que são os desinfetantes, os antissépticos, né? Que possuem esses agentes antimicrobianos aí, certo? O principal deles, que a gente usa muito na rotina, vai ser a clorexidina, né? Que a gente usa bastante como antisséptico, mas a gente vai entrar em méritos depois. Bom, desses mecanismos de controle, o calor é o mais comum, pelo fato dele ser mais barato, dele ser prático, a eliminação do micro-organismo. Só que isso tudo vai depender o quê? Se eu consigo um sucesso na minha esterilização lá. Vai depender do tipo do micróbio, né? Do tipo de bactéria ali que eu tô mexendo, porque tem algumas que são mais resistentes e tal, do tempo de exposição. Então, na hora que vocês vão colocar um material cirúrgico numa autoclave, tem o tempo. Não adianta colocar lá 10 minutinhos e tal. Mas a gente vai depois falar, descrever cada tempo de cada coisa ali. E da temperatura também. Então, além de escolher a temperatura adequada ali para fazer a esterilização desses produtos. Então, vai depender do micróbio, né? O tipo de agente ali, do tempo que esse material ficou ali nesse procedimento, nesse calor, e da temperatura que você selecionou para esse material ser autoclavado. Aí que tem um exemplo, né, se você já ouviu ou leu a respeito da incineração. Esse seria um método de calor a seco que destrói todos os possíveis micro-organismos. Então, esse seria ótimo, né? Só que você não vai incinerar, né, seu animal, seu material cirúrgico, certo? Ele seria o mais eficiente, né? Que você realmente destrói todos os possíveis micro-organismos e é muito utilizado na forma de descarte, então, de materiais biológicos contaminados. Além desse, então, existe a autoclave, que a gente estava falando já sobre ela, que faz um equipamento, então, de esterilização por calor úmido, tá? Então, aqui é um calor úmido utilizado em laboratórios, hospitais, quanto em salões de beleza, em produtos de manicure, pedicure, como eu falei. Ele apresenta alta pressão e isso eleva a temperatura, então, esterilizando de maneira eficiente. Esses fatores físicos e químicos, então, permitem manter a integridade do local, dos profissionais, dos pacientes, em caso de ambiente hospitalar, centro cirúrgico, por exemplo, tá? Os procedimentos, então, a serem adotados dependem do material e da finalidade. E agora a gente vem alguns procedimentos, como desinfecção, esterilização, sanitização e os antissépticos, que eu falei também. Quando a gente fala de desinfecção, a gente está falando do quê? Que elimina, então, a maioria dos micro-organismos, exceto os esporos de bactérias. Então, a desinfecção, você consegue eliminar a maioria dos micro-organismos, com exceção dos esporos das bactérias. Que as bactérias, elas também algumas são produtoras de esporos. A gente consegue fazer a desinfecção, então, de objetos inanimados, através, então, de agentes físicos e químicos. Quando a gente fala de esterilização, a gente está falando o quê? De eliminar completamente todos os tipos celulares, tanto esporos como vírus. E isso é ideal, então, para objetos inanimados que serão utilizados em processos cirúrgicos. Então, como eu falei desde o começo, a gente vai utilizar a esterilização para esses materiais cirúrgicos, que serão utilizados em cirurgia.
A sanitização reduz, então, a quantidade desses micro-organismos com substâncias químicas. E um exemplo de sanitizante é o álcool 70, tá? Ele reduz a quantidade, não, ele não vai conseguir ser efetivo como a esterilização, tá? Mas, por exemplo, a gente está falando de agora animal vivo. Você não vai conseguir esterilizar esse animal ali, colocar esse animal na autoclave, né? Não tem como. Então, a gente não vai conseguir reduzir 100% as bactérias ali da pele para fazer uma cirurgia, mas a gente consegue reduzir essas bactérias. Então, a gente pode usar sanitizantes, como álcool 70, e a gente pode associar o álcool 70 com antisséptico, por exemplo, a clorexidina, que eu falei, ou clorexidine, tá? O pessoal usa também o álcool iodado, né? Tintura de iodo, PVPI, beleza, todo normal. Adiantando vocês, o PVPI, o álcool iodado, galera, não é muito legal usar em gatos, tá? Porque ele pode ser tóxico para gatos, beleza? Então, na hora de você fazer uma antisepsia, uma limpeza nesse animal ali, se for um gato, pensa melhor antes de usar um álcool iodado, usar um PVPI, porque pode ser tóxico, tá? Às vezes vocês podem falar, mas eu vejo lá usando, nunca aconteceu nada. Beleza, de boa. Aí pode acontecer lá quando vocês atenderam um advogado, né? Então só toma um certo cuidado aí, porque não é legal usar. Então tem outras bases que vocês podem utilizar. Geralmente, falar da minha experiência, eu gosto de usar muito o álcool 70 mesmo com clorexidina, tá? O povo da USP usa bastante esse jeito, vocês podem pegar artigos aí como que eles fazem esse procedimento de antisepsia, e geralmente é assim, o álcool 70 e a clorexidina. Beleza? Não está errado usar o PVP e o iodo, mas só tomem cuidado com as espécies, tá? Que vocês forem utilizar. Em relação ao controle microbiano ainda, então é muito comum vermos noticiários sobre hospitais que registram constantemente casos de pacientes com infecção hospitalar, que inclusive a nossa pós-aula, acho que eu vou falar sobre ela já hoje, sobre isso aí, né? A gente sabe muitos casos de infecção hospitalar, inclusive agora, né? Próprio Covid de novo, né? Às vezes a pessoa vai ser internada por uma outra coisa, acaba contraindo, né, o vírus. Então, infelizmente, a gente está, como é que é? À mercê de acontecer uma situação dessa, mas o ideal seria o quê? A esterilização, a antisepsia de todos tudo que entra, né, no leito hospitalar ali, seria o ideal, né? Mas acontece infecção hospitalar, né? Se acontece é porque alguma coisa está errada. Então, por esse motivo, é importante que saibamos, né, quais são os verdadeiros motivos, então, que geram este fator para que se tome providências preventivas. A maioria das infecções hospitalares, então, ocorre devido à presença de micro-organismos endógenos, os quais fazem parte da microbiota animal. Isso aqui é assim, agora falando mais da nossa área, né, também, enfim. Ou de micro-organismos do meio ambiente, que sua transmissão pode ocorrer por meio da má higienização das mãos dos profissionais. Então, olha só, então, aqui a gente está aí no segundo semestre, terceiro semestre para alguns, e a gente está falando de controle para evitar problemas cirúrgicos, tá? Então, obviamente que a má higienização da mão dos profissionais já poderão acarretar problemas no futuro. Então, isso é meio óbvio a gente falar, né, galera? Mas a gente vê cada coisa por aí, tá? Então, tomem cuidado, façam a higienização das mãos, enfim. Isso a galera toda que vai trabalhar nesse animal, cirurgiões, anestesistas, os estagiários, eu sei alguns aí que fazem estágio, trabalham já, né? Será que todas as vezes vocês lavaram a mão para entrar no centro cirúrgico ali? Cuidado, hein? Então, estes micro-organismos podem ser chamados de oportunistas. Então, eles aproveitam, são oportunistas, pois entram em contato com o paciente imunocomprometidos e vão causar a infecção. Então, geralmente, agora voltando para a parte humana, né, mas também serve para a parte animal, o animal que está ali recebendo um tratamento, internado,
ele já vai ter a imunidade dele mais comprometida, né? Então ele está à mercê de qualquer outro patógeno, né? Então sempre tomar esses cuidados básicos com a higienização para evitar que esse animal já debilitado pegue alguma outra bactéria e isso agrave, né, o quadro clínico dele. E também, entretanto, então, óbitos podem ocorrer também devido à contaminação dos equipamentos, tá? Então, olha só, é tudo importante, tá? Então, como eu falei na última aula também, o problema de parasita, de bactéria, é porquice, galera. Então, se não tiver um certo cuidado ali com esses materiais, se não fizer a higienização desses materiais, a esterilização, os cuidados com o próprio veterinário, o estagiário que está atendendo esse animal, você pode levar uma doença para o bicho. Então, uma falha na esterilização ou utilização desses equipamentos em locais indevidos aumenta a chance, então, de contaminação dos pacientes, culminando na sepse, que a sepse é, então, a grande quantidade de bactérias, então, na corrente sanguínea. E esses micro-organismos, eles podem habitar várias partes do corpo. Sua disseminação vai ocorrer facilmente por meio do contato entre animais e pessoas. E os imunossuprimidos e os filhotes, saiu um A ali, tá errado. Então, os imunossuprimidos e os filhotes são os mais suscetíveis para a infecção causada por bactéria, tá? Então, mais um exemplo. Além de ser pacientes imunossuprimidos, eu também tenho cuidado maior com os filhotes, tá? Que eles estão mais sujeitos a pegar a infecção bacteriana. Então, em unidades de saúde, laboratórios, hospitais, frigoríficos, é de extrema importância, então, a asepsia. Anotem essa diferença agora. Quem está dormindo, acorda agora. A gente vai ter situações de asepsia e antisepsia. Asepsia, galera, a gente fala quando a gente vai fazer, então, a limpeza de um objeto, de uma mesa, certo? Isso é uma asepsia. Agora, quando a gente vai fazer a limpeza no animal, quando a gente está ali passando esse álcool, higienizando ali, chama antisepsia. Só terminologia, né? Que vocês sabem que eu gosto de trazer nomes para vocês, que vocês vão querer colocar doutor, né, no jalequim, então tem que saber falar bonito, né? Então, antisepsia vai ser o controle ali dos animais, né, desses micro-organismos no animal, e asepsia, superfícies. Vocês estão me ouvindo ainda? Tem alguém ainda comigo aí? Tem sim, professor. Sim, professor. Oi? Tem sim, professor. Beleza, tá bom. Tá ótimo, então. Beleza? Então, a gente falou aqui da importância da asepsia, que então é em objetos e tal. Isso é para impedir, então, a colonização de micro-organismos. Para isso, tornam-se necessárias várias medidas de limpeza, como desinfecção e esterilização. Problemas, então, com a falta de higiene e formas erradas de manipular alimentos proporcionam aumento do número de bactérias e sua ampla contaminação cruzada. Mas o conhecimento sobre o controle de micro-organismos é possível evitar esses problemas, tá? Então, aqui tá falando de contaminação cruzada. Pra galera, eu não lembro se nessa turma alguém falou que quer trabalhar com carne, com inspeção. Não lembro. Mas, galera, isso aqui de contaminação cruzada é muito comum. Tanto é que uma das medidas que não pode, por exemplo, se você for num açougue e você vê lá carne de porco com carne bovina, uma grudada na outra assim, não pode, tá? Isso é um tipo de contaminação cruzada. É óbvio que eu sei que vocês são alunos, vocês vão querer chegar no mercado, não pode, não faz isso não, tá? Porque isso aí, quem regulamenta isso aí são nós, veterinários, né, profissionais dessa área, né, mas só para falar para vocês que existe a contaminação cruzada, então não pode eu ter carne de espécies diferentes juntas, tá? Então na gôndola lá do açougue, então tem que ter uma parte para bovino, uma parte para aves e essa parte de suíno. Quando eu falo isso, é assim, no mesmo lugar mesmo, você está grudando uma na outra. Não pode, tá? O nome disso é contaminação cruzada. Tem que evitar isso. Inclusive, para quem vai para essa área,
E tem muito aluno que faz estágio em mercado, né, em supermercado. E eles avaliam essa parte aí. É o que mais tem é esse erro, tá? De deixar a carne ali de espécies diferentes. E isso não pode. Aí eu coloquei esse artigo aqui de salmonela, como eu falei, eu gosto bastante de falar de salmonela. É um surto, a ocorrência então de salmonela em surtos de doenças transmitidas por alimentos. Um artigo de 2000, tal, foi publicado em 2004. Vocês não eram nem nascidos ainda. Ok, a distribuição aqui, ó, dos surtos, então, dessa doença investigados no Rio Grande do Sul durante o ano de 2000. Então, aqui, ó. Olha o número de surtos por manipulação incorreta da matéria-prima. Então, pega lá a matéria-prima, que é a carne, o alimento, tudo errado, falta de higienização. Matéria-prima sem inspeção, que a gente acabou de falar aqui, de uma área veterinária que vocês podem trabalhar com isso. Manipulação incorreta, manipulador infectado. Então, assim, ó, o cara foi trabalhar ali doente, tal, não lavou a mão, enfim. Água não tratada e alguns itens não identificados, certo? E aqui fala, então, que a presença da Salmonella enteritidis, que é um tipo de bactéria, no alimento não significa, então, necessariamente que haverá contaminação. Lembra que eu falei que no ovo ele tem a salmonela? Tem, normal, tá ali, presente lá. No entanto, então, as chances de ocorrência de infecção alimentar aumentam caso, então, esses alimentos não sejam manipulados corretamente. Então, por exemplo, o negócio da maionese. O cara fez uma maionese ali com ovo e tal, deixou essa maionese fora da geladeira por um determinado tempo. Aquilo ali, galera, já é ótimo, temperatura ideal para essa salmonela se multiplicar, certo? Então, a manipulação inadequada então, pode favorecer a multiplicação bacteriana, aumentando o número de bactérias ingeridas. Entenderam essa parte? Professor, Pode falar. lembra que eu acho que foi o ano passado que a empresa teve contaminação por salmonela no frango? Ah, eu não tô lembrado agora, mas tá, pode continuar falando. E aí? Possivelmente deve ter sido a contaminação, sim, por falta de cuidado, de asepsia. Sim, sim, com certeza. Manipulação errada, né? Tudo isso aí é sujeito, porque assim, existe a bactéria normal, tá? A bactéria tá ali presente no alimento. Só que ela só vai se multiplicar se tiver alguma coisa errada, manipulação errada, certo? Certo. Tá aparecendo o que para você? Nada, né? O que tá aparecendo para vocês? Pra mim, nada. Não, eu imaginei mesmo. Eu vi aqui. Espera aí, acho que agora vai. Pronto, foi. Foi, né? Foi. Foi. Isso aqui, galera, pra gente debater agora, mas já fica de atividadezinha para valer pontinhos para vocês. Vocês podem. Vamos ver como é que vocês vão fazer, né? Pera aí. Vamos conversar. Então, a situação problema, né? Então, leia atentamente a situação descrita a seguir. Então, algumas pessoas foram encaminhadas ao hospital central da cidade com sintomas de dor pélvica. Então, vai lá, isso aqui é um exemplo humano. É legal também colocar humano, galera, é lógico, a gente não vai atender humano, assim, clinicamente, né? Mas vocês estão vendo a discussão hoje nas redes sociais sobre a questão do cara lá das vacinas, né? Galera, nós veterinários temos total autonomia para trabalhar num cargo desse, tá? Porque a gente estuda vacina, imunidade, imunologia, microbiologia, então, de boa, tá? Tá na hora da gente tomar o nosso lugar, né, no espaço, porque a gente perde tanto espaço porque tem tanta gente que não gosta de animais silvestres, por exemplo. Hoje em dia, os biólogos atendem mais silvestres que veterinários, né? Agora que tá mudando isso aí, mas antes se falava de biologia marinha, o próprio nome fala biologia marinha, né? Não tinha lá um veterinário responsável ali por esses animais marinhos, por exemplo, tá? Então é só um questionamento para que às vezes a gente pensa, né? Ah, poxa, mas um veterinário lá.
tudo bem, não sei se é a melhor pessoa qualificada, tal, mas que temos o gabarito para isso, sim, tá? Beleza? Ok. Não entrando em méritos de governo, nada disso, só a situação em loco ali do veterinário assumindo a questão das vacinas, tá? Então, aqui é uma situação humana. Então, algumas pessoas foram encaminhadas ao hospital central da cidade com sintomas de dor pélvica. Pélvica, todo mundo sabe, vocês tiveram já anatomia do sistema ósseo? Não? Galera do segundo semestre? O segundo Victor? semestre está começando agora. A gente ainda não viu tudo certinho, só teve uma aula. Ah, tá. Mas então vocês não sabem a palavra pelve ainda, vocês não sabem o que significa. Não certinho, mas já imagina onde seja. Beleza, então tá, galera. O professor Tiago, né, que vai explicar para vocês sobre o osso pélvico, é o osso da bacia. Só que óbvio, né? Se você falar bacia para mim, eu vou bater em vocês, porque bacia é só aquela da salada lá, da alface, tá? Então não é bacia, é pelve, tá? Então beleza. Então essas pessoas aqui, algumas pessoas, então, foram encaminhadas ao hospital com a dor na bacia, uma dor pélvica. Foi recomendada, então, uma videolaparoscopia. Então, foi usado, né, um instrumento ali de videolaparoscopia para investigar o motivo das dores. Aí ele fala que após a cirurgia, os pacientes deveriam permanecer um dia em observação. Então, beleza. Então, alguns pacientes foram lá para uma central de saúde, para um hospital, com uma dor na bacia ali, uma dor pélvica. Daí os caras fizeram uma videolaparoscopia, fizeram um exame e tal, e falaram que esses pacientes tinham que ficar um dia em observação. Aí no segundo dia, alguns pacientes então apresentaram aumento de temperatura no dia seguinte, não sendo possível a alta. Então, logo no outro dia já existe um aumento de temperatura. Reforço para vocês o negócio aqui, galera, para vocês já saberem. Vocês são novos ainda para saber isso, mas já vou falar, porque daí, quando chegar lá no futuro, vocês já sabem. Existe uma diferença entre febre e hipertermia, tá? Quando a gente fala aumento de temperatura, a gente está querendo dizer hipertermia. A febre é uma síndrome, é um conjunto de sintomas, tá? Então, uma pessoa, um animal, para ter febre, ele tem que estar sem comer, ele tem que estar triste e com a temperatura alta. Agora, se esse animal só chega com a temperatura alta, hipertermia. Vocês vão ver muito isso na rotina clínica. Às vezes vai chegar lá um labrador doidão, loucão lá, que veio caminhando com o seu tutor no sol, e você vai aferir a temperatura tá alta. Você fala, vixe, não vou poder vacinar esse animal. E o cachorro lá, doidão, não é febre, tá? Vai ser uma hipertermia, certo? Aí, nesse caso, recomenda-se, então, deixar o animal lá no ar-condicionado, destruindo seu consultório, e aí você vacina ele depois. Ok? Mas é só uma observação, não tem a ver com esse caso aqui, tá? É só falando o que é uma febre e o que é hipertermia. Que gente lá no TCC errou isso aí, coisa feia, tá? Então é isso aí. Então, no segundo dia, alguns pacientes aumentaram a temperatura, então tiveram ali uma hipertermia. Depois de 5 dias, imagina, o cara foi embora no outro dia, não ficou, teve um aumento de temperatura. Depois de 5 dias de internação, os pacientes já apresentaram um quadro de sepse, tá? Com alteração na frequência cardíaca, respiratória, temperatura e ainda contagem dos glóbulos brancos. São os leucócitos, tá? Glóbulos brancos era lá na primária. Depois, então, de 7 dias, metade desses pacientes apresentaram perda de função de alguns órgãos. Então, uma semana depois, galera, os órgãos dessas pessoas já não estavam legal e vieram a óbito, faleceram. Aí eu pergunto para vocês, qual a origem dessas infecções generalizadas dos pacientes? Então, aqui, galera, essas perguntinhas
vocês podem, não precisa fazer no caderno e tal, a gente está modernizado, né? E por causa da pandemia, tudo isso. Eu vou imprimir a lista de presença, tá? Vou ver quantos alunos estavam. E esses alunos que estão aqui hoje é a atividade que eu vou passar para vocês. A galera que não está vindo na aula, tal, estão assistindo a aula depois, eu vou passar outras atividades, entendeu? Mas vocês saem ganhando pontinhos extras, tá? Depois eu vou passar um trabalho, assim, que daí vou mandar no grupo qual que é o trabalho, aí todo mundo ganha ponto. Mas vocês já estão ganhando pontos extras, entenderam? Então, quando algum colega mandar lá assim, professor, isso aqui, eu vou ganhar ponto, posso até falar para fazer, mas que não vai ganhar esse ponto cheio igual vocês, não. Entendeu? Então, é uma jogatina aí. E é bom que eu veja se eles realmente estão prestando atenção na aula ou depois, né? Vendo até esse finalzinho aqui. Então, vai funcionar assim. Vocês podem nomear isso aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Quadrado 1, 2, 3. Aí vocês vão escrever a sua resposta e mandar no meu WhatsApp mesmo, tá? Eu tô 24 horas no WhatsApp aqui, recebendo coisa de aluno. Então é assim mesmo, tá? Então você anota aí 1, 2, 3, manda para minha resposta. Não precisa copiar a pergunta de novo, só 1, 2 e 3. E com seu nome, tá? Manda lá, fulano de tal, nome completo, né? Porque às vezes tem algum nome igual, né? Tipo, Bruna, não sei se tem 2, 3. Enfim, manda lá, Bruna, não sei do que, certo? Então é isso aí, galera. Eu vou querer saber, então, qual a origem da infecção? Vamos debater agora aqui. Eu não vou responder, mas o que vocês acham que foi a origem da infecção desses pacientes? Ó, aqui tá a historinha, ó, do lado aqui, ó. Essa historinha aqui. Através dessa historinha já dá para ter uma noção do que aconteceu. Eu acho sim que pode ter sido, é tipo uma investigação, né? Pode ter sido na hora da asepsia, na hora da limpeza dos equipamentos, ou antisepsia na hora da limpeza do paciente mesmo, ou a infecção hospitalar. Eu iria dizer o mesmo que a Carla. Uhum. Mais alguém? Eu acho que é alimentar. Beleza, então já vieram com isso aí antes. Uhum, beleza. Mais alguém? Como para mim a tirinha não ficou muito clara do que porque eles foram para o hospital e se quando eles chegaram no hospital eles foram curados e aí ficaram só em observação e lá pegaram a bactéria, então eu acho que já veio antes, sabe? Já foi para o hospital meio doente, só foi progredindo. Sim, beleza. Todo mundo tá no caminho mesmo, porque não tem, ó, igual eu tô com um caso lá para escrever no mestrado, que é isso aqui. A gente não tem tanta informação sobre esses pacientes, mas é tudo que vocês estão falando tá no caminho, beleza? E aí a gente vai para mais alguém? Daí a segunda é aquela ali, ó. Qual a importância, então, do conhecimento estrutural e da classificação dos micro-organismos mediante uma sepse? Por que eu preciso saber a estrutura de uma bactéria? Porque, querendo ou não, esses indivíduos, eles desenvolveram a doença, tal, tiveram a febre lá no segundo dia, mas faltou o quê? Um antibiótico correto, né? Então, qual que é a importância? É igual o senhor explicou aí, que tem bactérias que às vezes resistem a certos antibióticos. Então, saber o que é para eu tratar da maneira correta, né? Isso, muito bom. Ok, não sei se está certo, né? Posso falar. Também se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa para saber qual antibiótico usar. Isso, porque eu vou ter, né, Seria antibióticos. amplo espectro ou não? Ótimo, muito bom. Falou a palavra que eu não tinha falado na aula, muito bom, amplo espectro. Então vocês vão ter antibióticos, igual eu falei, para vocês pegarem antibiótico na casa de vocês, olharem lá quais são as bactérias, se ele explica se é gram-positiva, gram-negativa, é importante. E ali pergunta a última, como pode ser feito, então, o controle desses micro-organismos? Como que a gente consegue fazer um controle?
fazendo uma boa higienização, uma desinfecção, um material estéril. O hospital também tem que ser um local limpo, porque senão às vezes tem bactérias que quando é hospitalar elas são mais resistentes. Bom, E os mais alguém? profissionais também fazer uma boa higienização nas mãos. Isso, é importante, né? Como eu falei, né? Galera aí que tá trabalhando já na área, tentem sempre, né? Se lavar a mão bonitinho. Beleza, mais alguém? Então, galera, a gente vai finalizando por hoje. Como eu falei, as minhas aulas é assim mesmo, tá? Eu prefiro ser mais rápido do que ser aquela aula de 3 horas, 2 horas e, né, não absorve nada. Então, dona Bactéria, vai deixar o hospital? É uma tirinha, né? Ah, sim, tornou-se muito movimentado. Meu marido descobriu, então, uma vivenda num bairro calmíssimo junto a uma lixeira, tal. Beleza. Só que é só zoando em relação a ter muita bactéria, dependendo do hospital, né? Igual ali, fala um hospital. Então, é uma situação que nem poderia existir, né? Uma superlotação de bactérias, né? Igual ela fala ali. Ai, tá muito movimentado isso aqui, né? Então ela tá querendo dizer isso, que tem muitas bactérias, elas acabam competindo entre elas. Então é uma situação que jamais, né? A gente pensar no ambiente hospitalar não era para existir. E aí, como a gente falou de célula hoje, né, também, que a bactéria é uma célula procarionte, né? Só para ver se você estava acordado. E aqui é um exemplo de uma célula eucarionte. Por que que a célula foi ao psiquiatra? Porque ela tinha complexo de Golgi. Gente, eu sou velho, tá? Essas perguntas é de tiozão do pavê, tá? Mas é só pra zoar. Beleza, galera? Dúvidas de hoje? Professor, só voltando naquela parte que o senhor estava falando de corar as bactérias para saber se são positivas ou negativas. Eu lembrei que no semestre passado a gente viu sobre o colírio de fluoresceína. É mais ou menos a mesma coisa de colorir para ver onde é que está o organismo que está infectando? Mais ou menos, né? Mas assim, a técnica em si, né? Tipo, eu tô colorindo pra quê, né? Corando pra quê? É isso aí. Mas aí não tem muito a ver os agentes, né? Ali você usou um colírio, a base de fluoresceína, para você achar a úlcera de Corne, né? Beleza, identificou ali. Aqui você está corando para também fazer a identificação. Então, o fim, né, justifica os meios, digamos assim, mas são corantes, né? Mas Até são que horas que é para situações enviar a resposta no seu WhatsApp? Oi? Já? Até que horas que é para enviar? Ah, tá. Pensei que você já tinha enviado. Falei, nossa, eficiente. Não, galera, Não, de boa. não. De agora até umas 11 horas, daí amanhã das 8, né, até 11 horas. Ah, tá. Pode ser Beleza. amanhã, professor. O senhor vai Pode, galera. postar essa Pode. fotinha no grupo? Oi? Eu mando. Eu vou mandar a aula inteira já. Manda. Vou mandar a aula inteira É já. que o meu Ava tem dia que ele tá bugado. Não, tranquilo. Eu mando a aula inteira lá já. Essa Tá, aula, obrigada. eu espero que ela tenha sido gravada, né, para eu liberar para vocês também. A aula da semana passada já está lá no YouTube, eu mandei o link hoje para vocês. Pedi para vocês se inscreverem no meu canal. E aí, as aulas estão lá. Daí já pode, para quem perdeu a primeira aula, pode assistir. Entenderam, então, de gram positiva, gram negativa? Sim, metadinho. Oi? Pouquinho. Não entendi. Fala de novo. Deixa, tá sendo pouquinho. gravado, eu vou escutar depois. Boa, galera. Fala aí, Boa, doutor. Quem tá professor. falando? Ricardo? Fala, Ricardo. Mas tá meio a meio. Nós entendeu meio e não entendeu meio. Entendi. Tá bom. Vocês se juntam, então. Eu entendi uma parte, entendeu outra tal. Mas vocês viram lá que essa divisão é mais também questão da coloração, né? Que vocês vão saber aqui que é uma gram positiva e gram negativa. E também
em relação à doença. Hoje vocês entenderam que a gram-negativa ela pode ser um pouco pior, porque ela pode causar endotoxemia, né? Então, mas o gram-positivo é ruim também, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não é que a gram-positiva é boazinha, não. É mal também. Uma bactéria que é gram-negativa é a Escherichia coli, tá? É a principal bactéria também, vamos falar bastante dela. É a Escherichia coli. Galera, não saiam, deixa eu baixar a lista de presença. Tá baixando. Ô, louco, tivemos 25. Pera aí, eu preciso tirar um print disso aqui. Calma, não sai ninguém não, pera. Rapaz, a minha aula foi a que teve mais alunos essa semana. Que lindo, né? 25, caramba, feliz. Beleza. Muito bom. Isso aí, galera. Obrigado pela presença. Boa noite, professor. Espero a resposta de vocês. Tá tranquila Boa a noite. aula, galera? Depois vocês me mandam feedback, se tá dando para entender, assim, online, de boa. Beleza, boa noite, professor. Beleza. Boa noite, galera, então. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.